Muito bom dia, você que nos acompanha agora em mais um programa Manhã Viva. Estamos aqui na mesa do nosso pequeno almoço para acompanhar vocês e vocês também nos acompanharem num cafezinho, num chazinho. Então, vamos juntos tomar o nosso pequeno almoço e falar sobre um tema hoje muito especial, voltado para as famílias, voltado para a educação dos filhos. De repente, já os miúdos já estão na escola uma hora dessa, mas quem fica aqui nos assistir, os pais, os avós, vamos agora falar sobre como preservar a autoestima das crianças. E por isso está aqui comigo hoje a psicóloga Verônica Pereira, da Clínica Contigo, aqui em Fátima, Bom certo? dia, sim. Ela é licenciada e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, subárea de especialização em intervenções cognitivo-comportamentais, não posso errar o vocabulário, e realizou um curso de avaliação e facilitadora de oficinas de educação emocional para crianças e jovens. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, doutora, como sempre, temos um breve momento de oração a iniciar o nosso programa. Então, rezemos juntos para termos um dia muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia, nesta manhã, queremos confiar ao Senhor, à Virgem Maria, tudo que aqui vamos conversar, pois tem a ver com a nossa família, com os nossos filhos, entregar tudo que somos, tudo que temos e confiando também assim ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos então conversar sobre esse assunto que, de repente, para muitos, né? Muitos pais, de repente, não saberem lidar com a autoestima da criança, com certeza vai ser bastante interessante. Então, antes de começarmos, o que significa a palavra autoestima? Antes de começarmos a falar propriamente para as crianças, Exatamente. o que é a palavra? Um bocadinho o conceito. Isto. Antes de mais, eu quero agradecer o convite para estar presente hoje aqui esta Obrigada manhã também. a falar de um tema que, no fundo, me é muito querido por trabalhar essencialmente com a população infanto-juvenil. Eu acho que a autoestima é um termo que está muito enraizado na nossa sociedade, falamos muito sobre ela, mas nem sempre compreendemos qual é que é o seu real significado. Achamos que ela é uma competência muito singular e eu acho que a autoestima é muito mais do que isso e, portanto, acho que esta conversa realmente pode ser muito rica. Então, nós costumamos definir a autoestima tendo em conta a relação que ela tem com o autoconceito, que é a forma como eu me vejo. Portanto, a autoestima baseia-se na forma como eu autoavalio o meu mérito, o meu valor e também na percepção que eu tenho das minhas competências em várias áreas ou em vários domínios que para mim são importantes e são significativos. Ou seja, imaginemos, se uma criança for muito competente ou muito boa a jogar futebol e não for tão boa no basquete, qualquer uma destas coisas só vai impactar a autoestima da criança se for importante para ela, ou seja, é por isso que muitas das crianças têm competências que os pais até valorizam, dizem, mas tu és tão boa nisto, cantas tão bem ou danças tão bem, e se quando a criança não dá valor a isso, até pode ser muito boa, mas depois isso até podia contribuir para ter uma estima maior por si e às vezes não acontece. Portanto, realmente esta autoestima cresce quando eu me sinto com valor em áreas que para mim têm um significado especial e que são importantes para mim. Certo. E teria alguma diferença entre autoestima e autoconfiança? Sim, embora sejam conceitos que estejam relacionados entre si, são conceitos diferentes. Ou seja, enquanto que na autoestima estamos a falar daquilo que eu sou, não é? Estamos focados nisso, a autoconfiança já está mais relacionada com aquilo que eu acho que sou capaz de fazer e que tenho competências. Portanto, está mais relacionada com aquilo que se faz ou aquilo que se tem numa área muito específica. Uma criança pode ser, isto é importante esclarecer, nós não temos que ser autoconfiantes em tudo. Portanto, uma criança pode ter uma maior autoconfiança numa área em específico e ser pouco autoconfiante noutra área. E
O facto disto acontecer não significa, ou seja, sou muito autoconfiante, por exemplo, numa determinada disciplina. Isso não é sinónimo de que eu tenho uma autoestima saudável. Agora, uma criança que tem uma autoestima saudável, por sua vez, tem mais capacidades para lidar com aquelas áreas em que ela não é tão autoconfiante. Faço-me entender, certo, ou seja, sim. eu, se estiver bem comigo mesma, consigo aceitar melhor as áreas em que eu não me sinto tão capaz. Consigo lidar melhor com os meus erros, com as minhas imperfeições e, portanto, é aqui um bocadinho a relação entre estes dois conceitos que, embora não sejam a mesma coisa, acabam por andar aqui um bocadinho de mãos dadas, não é? A lado e lado. Certo. A senhora quer um chazinho Olha, ou um aceito, café? aceito. Sim, porque falamos no início do programa para quem nos assiste lá em casa pegar o seu cafezinho, o seu chá, a gente aqui precisa também, né? Para hidratar e para começar Isto. aqui. Não sei se eu coloquei Obrigada. pouco. Pode colocar um bocadinho mais, Então, obrigada. tá, pode ir nos falando. Tá bom, obrigadinha. E também no seu percurso profissional, nesse âmbito, há muita procura de acompanhamento familiar e também são necessárias ações preventivas por parte dos pais? Sim, assim, existe muita procura, sobretudo porque existem crianças que realmente têm esta visão muito negativa delas mesmas, não é? E existe muita procura e existe trabalho que pode ser feito em consultório. Por exemplo, nós em consultório podemos trabalhar com determinados exercícios. Hoje em dia existem muitos livros e muitos materiais didáticos que já pretendem trabalhar ou que podem ajudar a promover e a desenvolver esta autoestima. No entanto, é muito importante que, se eu quiser cultivar e desenvolver esta autoestima na criança, eu mudo um bocadinho a minha forma de ser e de estar com ela, ou seja, trabalho nesta relação e esta relação tem que focar muito o ser, a essência, ou seja, focar o ser muito mais do que o fazer, não é? Porque, e já que falamos em escolas e etc., por exemplo, nas escolas há muito dar a estrelinha, não é? Há a bolinha do bom comportamento. E realmente eu posso fazer todo esse tipo de reforços e em casa posso fazer aqueles livros que se compram, que dizem coisas como eu sou única, eu sou especial, eu tenho valor. Portanto, nós realmente podemos fazer isso tudo e em consultório há realmente trabalho que fazemos nesta área, mas se depois o contexto em que a criança está inserida, seja familiar, seja escolar, não alterar também, não comunicar com ela de forma afetiva, positiva, não a valorizar, obviamente que há trabalho que é feito em consultório, mas depois não chega, não é? Portanto, o meio envolvente da criança é que também se tem que preparar para a receber e a acolher e realmente potenciar esta autoestima. E um ambiente que não tenha pressão, né? Porque às vezes também os pais podem colocar muita expectativa nos filhos, né? Então, em determinada hora já percebe que em determinada área a criança é boa naquilo que faz. Sim. Então, muitas vezes também pode-se correr o risco de uma pressão em cima das crianças. Sim. Sim, às vezes não é uma pressão maldosa, não é? E às vezes nem sequer é uma pressão consciente. Eu acredito que os pais fazem o melhor que podem e que conseguem dentro daquilo que sabem e que conhecem. Agora, a melhor forma de os pais, se calhar, poderem promover esta autoestima saudável das crianças é valorizando os seus pensamentos, valorizando as suas emoções, os seus desejos, as suas necessidades, ou seja, mostrando àquela criança que ela é respeitada, que ela é vista, que ela é ouvida. Portanto, se isto for feito, obviamente, tudo vai contribuir para que a criança vá desenvolvendo esta autoestima saudável. Obviamente que pode existir essa pressão, mas quando ela se torna mais consciente, nós também podemos mudar a forma de falar e de comunicar com ela. Mas também eu fiquei pensando, assim, uma dúvida. Também corre o risco de superestimar a criança, no sentido assim de que, muitas vezes, né, para o pai, para a mãe, o seu filho é o melhor de todos. E aí também corre o risco de, assim, óbvio, temos que ter a nossa autoestima, mas também há esse risco de superestimar e muitas vezes isso
trazer uma certa vaidade e ter um espírito competitivo em relação a outros amigos, outros colegas na escola? Sim, isso pode acontecer. E atenção, não há nada de errado nos pais terem orgulho nos filhos. Sim. E de os incentivarem a dar o seu melhor. Ou, por exemplo, um filho que é muito bom ou que se destaca numa determinada área, num determinado desporto, é normal que enquanto pais, Claro. ou mesmo enquanto agentes educativos que estamos com aquela criança, nós sintamos orgulho e nós comunicamos à criança esse orgulho. O que pode, também pela personalidade dela e todas estas questões, o que pode levar a que a criança depois sinta alguma pressão para manter essa fasquia elevada. Esse padrão elevado, para sentir que, ok, o meu pai e a minha mãe ficam tão felizes quando eu me destaco aqui, quando eu ganho estes prémios ou quando eu tenho este bom resultado. O que é que acontece? Eu acho que a chave está aqui. O que é que vai acontecer quando eu não mantiver este padrão, quando eu não tiver este resultado? E eu acho que é aí que nós podemos agir, mostrando que eu valorizo os teus sucessos e estou cá para aplaudir. Mas, quando não corre bem, o teu amor não é o amor que eu sinto por ti, enquanto meu filho ou enquanto meu aluno, não é posto em causa por isto. E eu acho que a grande diferença está aqui não há condições para eu gostar de ti, para eu te respeitar. E a autoestima é um bocadinho isto, eu sinto valor pela pessoa que eu sou, independentemente destes meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, não é? Realmente acho que o trabalho é aqui. Não há nada de mal em sentirmos orgulho, mas depois é importante, enquanto pais, irmos tendo aquele discurso contrário, que é, mas quando isto não correr desta forma, está tudo bem. Sim. Ou seja, enfatizar sempre o amor, né? Exato. O amor incondicional, o amor apesar de tudo, de ter ali a criança se sentir amada, sobretudo. Exatamente, valorizar isso e, por exemplo, valorizar competências como o esforço, a dedicação, a persistência. Porque imaginemos que eu valorizo o facto do meu filho tirar boas notas, de ser um bom aluno. Há muitos pais que valorizam isto, porque para eles faz parte daquilo que eles querem para os filhos dele. Às vezes nós temos que perceber ou trabalhar com os pais um bocadinho este ajuste de expectativas quando percebemos que isto está a ser impactante para a criança. Mas, eu estava a dizer, enquanto pai ou mãe, realmente podemos valorizar outras competências por detrás para explicar ao meu filho que ele pode não ter tido a nota desejada, mas eu valorizei o facto de ele se ter dedicado, o facto de ele ter sido esforçado, de não ter desistido, de ter corrido mal e ele, bora lá, vamos lá tentar outra vez. Porque isto são competências emocionais essenciais à vida em sociedade de uma criança, não é? Que lhe dão aqui ferramentas também para o futuro. Então, a gente poderia falar assim, da necessidade dessa educação emocional, desses reforços positivos, elogios, mas também uma educação emocional pautada nos valores, nas regras também, na disciplina, que tudo isso formaria um conjunto assim, de uma autoestima equilibrada? Sim, eu concordo com isso. E pegando, eu acho que é um tema muito interessante esse que fala, que é da educação emocional. E hoje em dia fala-se muito sobre educação. E ainda bem que se fala. Eu própria trabalho com grupos de crianças com um programa ligado à educação emocional, educar para as emoções. E eu acho que uma criança, realmente está comprovado. Uma criança que tem inteligência emocional é uma criança que é capaz de identificar e de reconhecer aquilo que está a sentir, ok? Bem como aquilo que os outros estão a sentir e, portanto, é uma criança mais sensível ao outro, mais empática, mais preocupada. E, para além de reconhecer isto, é também uma criança que aprendeu, porque alguém a orientou neste processo, aprendeu estratégias para lidar com as emoções que são mais desagradáveis de sentir, não é? Portanto, consegue fazer isto. Para além do mais, uma criança que tem inteligência emocional é também aquela que consegue perceber que não vale a pena nós evitarmos ou suprimirmos estas nossas emoções mais negativas, porque todas fazem parte. Nós não vivemos todos os nossos dias com alegria e com calma e com amor. E há dias em que eu estou zangada, em que eu estou frustrada, em que eu estou assustado e está tudo bem com isso. Portanto, quanto mais eu for capaz de aceitar que todas as emoções fazem parte da minha vida e não querer escolher só algumas, portanto,
Há crianças que, imaginem, é muito desconfortável eu estar exposta publicamente. É muito desconfortável ter que fazer uma apresentação oral. Precisamente devido a esse desconforto, como causa tanto sofrimento, há crianças que não conseguem lidar com isso e, portanto, evitam. Olha, se for possível eu não vou, ou eu escapo a essas situações o máximo de vezes possível. Porquê? Porque evitar isto é evitar confrontar-me com coisas que eu não quero sentir e pensar em coisas que eu também não quero pensar agora. Obviamente que este evitamento a longo prazo não tem aqui nenhum tipo de benefícios. Portanto, como me falou no papel da educação emocional, eu acho essencial trabalharmos isto com as crianças, precisamente porque uma criança que consegue fazer uso de todas as informações que as emoções dela passam, porque há aqui uma nota importante: emoções são transitórias, mas todas elas são mensageiras. Sim. Todas têm uma mensagem para nos dar, seja as boas sim, ou as más, sim. Não é? Se eu estiver zangado, se me fizer alguma coisa e eu ficar zangada, é porque isso, eu interpretei isto de alguma forma que para mim foi ofensivo, que me desvalorizou. E se calhar outra pessoa não levaria, não teria a mesma interpretação e, portanto, não ficaria zangada. Agora, todas as emoções me passam uma mensagem. Então, se a criança conseguir fazer esta leitura, tornar-se-á certamente uma criança mais autónoma, mais consciente de si, uma criança que consegue estabelecer melhores relações com os outros, relações mais empáticas, respeitar a diferença, se calhar uma criança que tem aqui algum pensamento crítico, que é capaz de resolver problemas. Portanto, eu acho que os benefícios e as vantagens são muitas de trabalhar nesta temática da educação emocional. E também nessa temática e também dessa autoestima equilibrada. E um pouco do que a senhora estava falando sobre as emoções negativas. Então tem a ver mesmo, também tem a ver sobre a criança, quando um sofrimento vem, sobre alguma contrariedade. É importante saber lidar com as emoções negativas, mas também os pais não quererem isentar, livrar as crianças de todos os sofrimentos, que às vezes, assim, na carga necessária para uma criança, também vai ser importante para o crescimento dela? Isso que fala é um bocadinho os comportamentos de sobreproteção parental, que passam precisamente por, muitas vezes, queremos tanto evitar o sofrimento dos nossos filhos. E isto é válido, atenção. Gostamos tanto deles, temos por eles tanto amor, que, portanto, se eu puder evitar que tu sofras, se eu puder evitar que tu tenhas aquele desgosto amoroso, ou que tenhas um recado na caderneta porque não fizeste aquele trabalho e a professora mandou, se eu puder andar ali por trás, um bocadinho a tapar os buraquinhos e evitar que isso te aconteça, para os pais há aqui um sentido protetor. Ou seja, eles estão a fazer isto com uma conotação positiva. O que muitas vezes acontece é que esta sobreproteção excessiva não permite à criança crescer e aprender também ela com os erros. Eu não fiz isto, eu não me esforcei, não é? Se calhar vou ter mesmo que levar com esta má nota para sentir o que é que isto me disse, não é? E se calhar no futuro vou-me dedicar ou vou fazer de uma forma diferente. E muitas vezes esta sobreproteção também mantém muitos dos problemas que estão a chegar à consulta, porque, imaginem, situações de medo ou de ansiedade, às vezes os pais, sem se darem conta, que não é, obviamente não é por mal, mas sem se darem conta, estão a adotar determinados comportamentos que estão a contribuir para que aquele problema se mantenha. Por exemplo, o meu filho tem muito medo de dormir sozinho. E o que é que acontece? Esta temática do sono é muito complexa, porque tem a ver com a relação que a criança estabelece com o sono. Mas até então eu sempre permiti que ele dormisse na minha cama. E depois chega um momento em que eu agora já não quero que ele durma aqui. E às vezes trazem-nos logo a consulta porque, olha, agora isto não está a correr bem. E não pode ser assim, ou seja, eu tenho que entender que, ok, neste momento os pais já não querem que seja assim, mas o conforto da criança é aquela cama. E, portanto, aquilo que lhe dá segurança e conforto, os pais não são culpados, mas, no fundo, têm que assumir aqui alguma responsabilidade. E eu friso aqui um bocadinho a diferença entre culpa e responsabilidade, porque enquanto a culpa eu considero que é uma emoção muito tóxica, muito negativa, a culpa deita-nos abaixo, a culpa faz-nos autocriticar. Parece chicotadas que nós damos a nós mesmos. E a culpa faz-nos ficar presos naquela espiral de
eu fiz isto, não devia ter feito, fui uma má mãe, meu filho está assim por causa Ficamos de no mim. mesmo ponto. Não saímos dali. Qual é a diferença entre, não há aqui culpados, mas há agentes responsáveis. A responsabilidade ajuda-me a olhar para o futuro. Ok, as coisas estão neste patamar, eu durante muito tempo fiz aquilo que eu sentia que era o correto, fiz aquilo que eu sentia que era o bom para o meu filho e está tudo bem, neste momento não está assim funcional. Então, eu preciso de assumir esta responsabilidade pelo que já foi e focar-me nas soluções, em vez de estar tão focada nos problemas. Pensar, ok, então eu vou pedir ajuda, porque queremos trabalhar no que é que a gente pode fazer de diferente, depois, não é? Adiante, para resolvermos este problema. Portanto, culpas, mandar para o lixo, não é? Isso. Assumir antes a responsabilidade. Nem sempre os pais são responsáveis, atenção, por tudo. A criança também se desenvolve noutros contextos, ok? Mas, muitas vezes, o ambiente familiar, sabemos o impacto que tem no desenvolvimento de uma criança. Sim, ó, fica à vontade para comer alguma Vou coisa, comer, os frutos vou comer. secos que temos Vou aqui. comendo aqui uma frutinha. Isso, Obrigada. acho que são peras ressecadas, secas. Eu gosto muito destas coisinhas. Que bom. E assim, como os pais podem perceber, ficarem atentos se a autoestima da criança está mais fragilizada? Então, há vários fatores. Então, eu vou fazer uma pausa. Fique à vontade, assim. Existem vários fatores que nos podem mostrar que a autoestima de uma criança está fragilizada. Alguns. Uma criança que frequentemente nos faz sentir que não gosta dela própria, que se critica, que se compara com os outros e nesta comparação está constantemente a desvalorizar-se. Uma criança que tem muito este discurso do eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, não vai correr bem. Uma criança que não consegue lidar quando efetivamente as coisas não correm bem, portanto fica muito desorganizada. Crianças que nós nos apercebemos que muitas das vezes se isolam socialmente ou até estão a ser postas de parte pelos outros, e isto obviamente impacta a forma como se sentem. E há aqui, isto são alguns, acho que dos fatores que nos podem mostrar, ou dos comportamentos que nos podem sinalizar que uma criança tem uma autoestima frágil. Depois disto, para além disto, aliás, temos aqueles casos de crianças que têm uma autoestima muito condicional. O que é que isto quer dizer? Uma criança cuja autoestima está muito dependente da valorização numa área em específica. Imagine, se a autoestima de uma criança estiver dependente do facto dela ter uma média sempre de muito bons, é provável que, enquanto isso acontecer, a criança se sinta muito bem, valorizada, vista, orgulhosa de si. Mas no dia em que essas notas começarem a baixar, ou os desempenhos não forem aquilo que ela esperava, ela pode se sentir uma inútil, uma fracassada, ou mesmo numa determinada área desportiva. Enquanto se o meu valor depender de eu ganhar aquelas medalhas e estar sempre em primeiro lugar e ficar sempre à frente nos concursos, enquanto isso acontecer, maravilhoso. No dia em que eu começar a baixar um bocadinho o meu rendimento, já não fico tantas vezes no pódio, então provavelmente também me vou sentir pior. Ou seja, estas crianças que têm uma autoestima condicional estão muito mais sujeitas a decepções e são muito mais vulneráveis, porque esta autoestima está sempre dependente de algo e não há propriamente Não é de dentro para fora, certo? Percebeu? Sim. Há aqui um bocadinho esta ligação. Agora podemos chamar a peça? Podemos, então, agora esperar o sinal da nossa diretora em relação... Porque, olha, o tempo passa muito rápido. E nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo. Mas antes, vamos assistir a um vídeo produzido pela Canção Nova com o padre Adriano Zandoná, que ele já escreveu para mulheres, né? E nós sabemos o quanto é importante também a figura da mulher na educação, é ela que gera vida ali, e ela que está a acompanhar os primeiros momentos muito diretamente da vida de uma criança. Então, nós vamos assistir esse vídeo com o padre Adriano Zandoná, em que ele fala sobre a cura da alma feminina.
É claro que você, por ser mulher, assim como Deus te fez, pela tua constituição hormonal, você tem uma sensibilidade mais afiada e mais afinada. Eu coloquei isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, no qual eu fui ressaltando algumas virtudes que são peculiares ao universo feminino. Dentre elas, essa sensibilidade, que é essa maneira bonita e intensa de sentir a vida, de perceber as realidades, de sonhar com o coração, com a alma, de ser intensa naquilo que você é e naquilo que você faz. É claro que ter essa sensibilidade, que é um dom, também te deixa mais suscetível a se ferir, a se machucar nos relacionamentos, mas sobretudo no teu relacionamento com você mesma. E aqui eu quero perguntar, em um score de 0 a 10, como está o seu relacionamento com você mesma? Como está a sua autoestima, a estima de si, o carinho, o respeito, o apreço que você tem para consigo mesma? Você pode dizer que você já tocou na tua essência? Você pode me dizer, afirmar que você já percebeu, não só aqui, né? Porque às vezes racionalmente você até percebeu, eu tenho valor, mas do ponto de vista emocional, nos teus afetos, nas tuas emoções, em tudo aquilo que te abarca, você já descobriu o teu valor? Você consegue tocar no teu valor? E aqui eu estou falando, nesse mundo tão ardiloso como é o nosso, que impõe a você, mulher, hoje, um padrão de beleza muitas vezes inatingível, uma magreza intensa, a altura, o cabelo, a roupa. Não estou falando nesse padrão, não. Não é o teu valor, não é pelo aquilo que você mostra, ou pela finura da tua cintura, ou pelo peso que você tem ou deixa de ter, ou pela, me perdoe, não é? O estilo, se a sua perna é torneada ou não, não nesse sentido. Não é o teu valor pelo que você mostra ou pela roupa que você usa, mas o valor, teu valor por aquilo que você é. Você já tocou no teu valor? Com as tuas emoções, com a tua mente, com tudo aquilo que você é? Você já assumiu a tua verdade como uma criatura linda, belíssima, amada? Papa Bento XVI dizia que nós somos frutos de um pensamento amoroso de Deus. Somos queridos, amados, desejados por Ele. Você já tocou no teu valor, mulher, enquanto filha de Deus, na sua altíssima dignidade diante de Deus? Como está a sua estima para com você mesma? Você se respeita? Você se valoriza? Como você se vê? Como está a sua autoimagem? E isso é muito sério, porque se você não se vê com respeito, você não vai exigir que as pessoas te respeitem nos seus relacionamentos e, consequentemente, você vai ser desrespeitada. Eu costumo dizer que sempre quando alguém me fala, padre, fulano não me respeita, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte: e você se respeita? Porque as pessoas só entram nas portas que a gente abre. Muito bem, porque mulheres que se valorizam também vão contribuir na educação para a autoestima dos seus filhos. Exatamente. Então, a gente vai dar uma breve pausa aqui na nossa conversa para daqui a pouco voltarmos no segundo bloco do nosso programa Manhã Viva. Até já! Voltamos agora para a segunda parte do nosso programa Manhã Viva, agora aqui na nossa sala de estar. Continua comigo a doutora Verônica Pereira, da Clínica Contigo, aqui de Fátima, certo? Certo. E estamos a falar sobre o tema como preservar a autoestima das crianças. Mas só um minutinho, mais uma vez que eu peço, porque para o nosso momento livraria, para quem quiser adquirir os produtos Canção Nova nas nossas livrarias aqui em Fátima, Lisboa, Évora, ou através do nosso portal cançãonova.pt. Então, a primeira dica é o livro Um Coração Bem Cuidado. Nessa obra, os padres Reginaldo Carreira e Rodrigo Simões, juntamente com a psicóloga Ana Carolina Queiroz, refletem temas relacionados ao comportamento humano, tais como ansiedade, medo, frustração, autoestima, autoimagem, dependência afetiva e os nossos relacionamentos em geral. Já o segundo livro, Para Vencer o Medo e Derrotar o Dragão. Isso daí já é uma literatura voltada para as crianças, para os adolescentes, que foi escrita pelo Márcio Mendes, tão conhecido devido ao programa Sorrindo para a Vida. Então, com uma história inspiradora, divertida, saborosa, bem humorada, ele nos faz conhecer a história de Daniel,
com lindas ilustrações e um toque de poesia. Essas páginas irão incentivar a vencer o medo, a descobrir a importância da verdadeira amizade e aumentar a autoestima. Então, ficam aí as nossas dicas do Momento Livraria de hoje. E agora sim, doutora, de que forma, retomando esse tema de autoestima, que com certeza é bastante amplo, não conseguiremos dar conta de tudo. De que forma a autoestima influencia na socialização, no ambiente de escola, no ambiente de desporto? A autoestima influencia no ambiente escolar porque uma criança que se sinta mais confiante e mais segura dela mesma consegue, obviamente, relacionar-se melhor com os outros, respeitar, partilhar ideias, aceitar a diferença e nesta socialização, realmente dos principais desafios que surgem é esta questão das diferenças, dos interesses, dos gostos, não é? Que nem sempre são comuns e, portanto, às vezes há ali muitas guerrinhas na escola, eu já não quero brincar contigo, eu já não quero ser tua amiga. E isso muitas vezes faz as crianças mais frágeis ou mais vulneráveis, às vezes sentem-se postas de parte ou sentem-se diferentes, acham que também elas deveriam saber fazer X coisa que não conseguem. Portanto, obviamente que quanto maior for esta autoestima, também mais benefícios isto terá ao nível da socialização e desta relação com os outros. E a escola é aqui um meio também importante para isso, porque também é na escola que nós aprendemos, ou todos nós já passámos por lá, não é? Grande parte dos valores e das normas e dos princípios que regem aqui um bocadinho a nossa vida em sociedade, não é? Portanto, é lá que realmente o respeito não se aprende só na escola, não é? Claro. Mas, obviamente, há muitas competências que nós treinamos na escola, muitas competências a nível socioemocional. Partilha o respeito pelo outro, a tomada de decisões, pensamento crítico. Trabalho em equipa, capacidade de resolver problemas. Portanto, há tantas coisas em que a escola realmente também pode aqui ajudar. No fundo, é um trabalho entre vários contextos, não é? Que a criança se insere. Mas realmente tem aqui um impacto positivo na socialização. E junta uma questão aqui, qual o poder transformador de uma autoestima saudável? A senhora recordaria algum testemunho de uma criança que atendeu, que chegou à vossa clínica, que era realmente uma questão de autoestima e foi se trabalhando e vendo que, ali resgatando a autoestima mesmo da criança, aconteceu ali uma transformação mesmo? Eu já tive vários casos. Para mim até é muito difícil lembrar-me de um em particular ou falar de alguns. Eu trabalho em contexto de consulta clínica, não é? Com muitas crianças ansiosas e com muitas crianças com sintomas também depressivos. E obviamente que a autoimagem e a autoestima está afetada neste tipo de problemáticas. Portanto, há casos que e eu, obviamente, enquanto profissional, sinto que talvez foram mais transformadores pelo estado em que chegou e depois pelo trabalho que foi feito ao longo de meses e pela forma como saiu. Talvez um caso que me marcou bastante foi de uma jovem que tinha uma sintomatologia depressiva severa e que, portanto, já tinha aqui alguns comportamentos pouco adequados, não é? Que punham aqui já em causa o seu bem-estar e a sua integridade física. Uma jovem que estava completamente isolada de tudo e de todos, que já não, mesmo em casa, os pais já não conseguiam. E não ia à escola, por exemplo? Ia à escola, mas não havia nenhuma motivação nem para estudar, nem para estar. Era uma menina que tinha uma imagem muito distorcida dela mesma, portanto, via-se muito gorda, via-se muito feia, portanto, tudo era muito... Nós olhávamos, e é tão curioso, nós não vemos nada disso, não é? Mas o impacto que a nossa autoimagem tem na forma como nós nos sentimos e depois na forma como nós nos comportamos é tão poderoso que às vezes passamos uma vida a acreditar numa imagem que construímos de nós que não é uma imagem real. Uma imagem baseada na forma como eu fui interiorizando várias experiências da minha vida e várias vivências. E, portanto, aquela jovem, que eu acho que ela era tão querida, ela
ela estava tão vulnerável, tão fragilizada, ela obviamente não tinha aqui uma rede de suporte social, porque ela também se afastava, não é, de tudo. Falava muito de não querer viver mais, porque isto começa a ser às vezes também comum, às vezes o sofrimento é tão grande que parece que era mais fácil se eu acabasse com tudo. E realmente houve aqui um grande trabalho, não só na clínica, mas também com a família, com os agentes, com as pessoas que estavam ao redor dela, mas houve aqui um trabalho muito consistente com esta jovem. E realmente hoje em dia nós já nos cruzamos e ela escreve-me de vez em quando, e para mim sentir que de alguma forma houve este contributo da minha parte, não é? Porque depois nós profissionais temos aqui muitos corações nas mãos, muitas vidas. É um trabalho, muita responsabilidade e um trabalho muito importante de ter essa empatia, né? Sim, um trabalho de grande responsabilidade, de grande compromisso com aquela criança e com aquela família que nós ali temos. Um grande esforço por fazer bem, por cuidar, porque o espaço terapêutico pretende ser um espaço acolhedor, um espaço de conforto, um espaço de cuidado, um espaço onde não há espaço para julgamentos, onde eu estou aqui para te acolher e onde eu faço um trabalho de, às vezes, desconstrução, isto leva muito tempo, desconstrução de muitas ideias que estão erradas sobre mim, mas que de alguma forma levaram a que eu caísse nesse ponto. Portanto, se calhar é um dos casos que me marca, mas como há outros realmente de crianças que chegaram muito fragilizadas e que hoje em dia aceitam muito melhor que eu não tenho que ser igual a ti. Eu não tenho que gostar do mesmo que tu gostas, nem vestir-me da mesma forma que tu te vestes. Cada um tem seu estilo próprio. Nem um menino, lembro perfeitamente que ele adorava dançar e era extremamente criticado, né, pelos pares. Tu gostas de dançar e tu vestes essas roupas. E obviamente que isto impactava, não é? A forma como este menino se via, e houve um grande trabalho no sentido de gostas disso, faz-te feliz, é importante para ti, siga. Siga. O importante é nós fazermos coisas que nos façam sentir bem, não é? E eu seguir, não é? Ser capaz de persistir, independentemente às vezes das vozinhas que há por trás. Agora, pergunto-me se isto é fácil, não é? Sobretudo na infância, em que o nosso autoconceito é tão maleável e é tão frágil que se está a moldar um bocadinho da relação que nós estamos a estabelecer com as outras pessoas, não é? E, portanto, realmente há aqui muitas histórias que me impactam e que me marcaram de alguma forma mais especial. No fim, dá aquele gostinho de esperança e felicidade também na sua prática profissional, né? Eu sou eu costumo dizer, às vezes a brincar, que quando eu sou profissional há cerca de 8 anos, que quando comecei, eu levava tudo para casa, então tive que fazer uma grande... Eu, Verónica, pessoalmente, já não estamos só a falar da Verónica psicóloga, estamos a falar do ser humano que é a Verónica, que sempre foi uma pessoa sensível e muito empática, e realmente houve aqui um grande trabalho, às vezes, de conseguir desligar um bocadinho, mas há tanta coisa que vem connosco para casa, porque às vezes é um trabalho que não tem uma pausa, não tem um fim. Que lidar com pessoas, né? Não são máquinas às que a gente desliga. Né? Às vezes há aqui um apoio muito, muito seguido, mesmo quando o horário de trabalho acaba. É eu estar disponível para te acolher, obviamente, dependendo dos casos, às vezes precisamos de impor um limite, nunca tive assim situações muito abusadoras, mas às vezes é preciso também pôr este limite de, ok, amanhã é um novo dia, ou quando tivermos a nossa consulta falamos, mas obviamente que há aqui muitos casos que nós não conseguimos desligar e prestamos aqui um apoio muito, muito continuado e já alguma mensagem, algum telefonema que seja urgente mais na hora, porque não podemos simplesmente abandonar uma pessoa que às vezes precisa tanto de nós, ou que sente no terapeuta realmente uma pessoa de confiança e de segurança para ele. E a Verônica falou sobre questões aí de saúde mental. Então, cada vez mais cedo, vemos crianças com depressão, com transtorno de ansiedade, até fazendo uso de medicação. Cada vez mais cedo. Eu não sei, ou se... Né? Sim, mas... Ou se não cada vez mais cedo, mas se a gente percebe um número considerável de crianças com depressão. Mas temos muito mais do que seria o desejado. E às vezes pergunta-se muito, faz-se muito esta questão que é, será que hoje em dia há mais crianças e jovens depressivos? Eu sinceramente não lhe sei dizer.
se há efetivamente mais do que havia antes. Acredito que sim, e muitos estudos mostram que sim, mas há hoje em dia, e ainda bem, uma maior consciencialização e uma maior sensibilização para esta temática da saúde mental e para a importância de nós não descurarmos determinados comportamentos ou determinados sintomas, porque se calhar não é para descurar, se calhar eu tenho que prestar atenção àquilo. Agora, efetivamente, temos uma grande prevalência de casos em consulta de crianças e jovens com sintomatologia ansiosa. E já necessitando de medicação? A medicação passa aqui, ou seja, esta necessidade de haver uma intervenção farmacológica também está muito dependente do nível de gravidade dos sintomas. Muitas vezes só a terapia psicológica por si só não chega e, portanto, precisamos de uma intervenção a outro nível para ajudar a estabilizar aqui um bocadinho o estado, regularam aqui um bocadinho o humor da criança. Nem todos os casos é preciso, mas, dependendo realmente dos sintomas que a criança apresenta, pode ser necessária medicação. E às vezes até há medicação, muitas vezes até há uma sobremedicação em casos em que se calhar nem era tão necessário haver, e estamos a sobrediagnosticar coisas que não eram. Mas efetivamente são casos que enquanto profissional me preocupam. Cada vez mais há estes pedidos de ajuda e surgem estas questões de saúde mental. Mas mesmo havendo hoje em dia mais conscientização sobre a temática da saúde mental, ainda assim percebe-se que pais, famílias subestimam aquilo que uma criança apresenta ou não percebem que ela está com problema de autoestima, de autoimagem e até com algum sintoma depressivo. De repente, não sensibilização por parte dos pais, ou achar que é besteira, que não é nada demais, se a criança expressa alguma coisa. Assim, isso acontece, claro que sim, até porque há famílias onde não existe tanta sensibilidade para esta temática. Atenção. Agora, e atenção, nem todos os casos que às vezes chegam à consulta foram até diretamente, ou seja, são os pais que vêm, não é? Mas às vezes, sugestão da professora, a professora acha que não está bem, há queixas no ATL, e às vezes há pais que até começam a olhar para a questão e que pensam, ok, vamos procurar uma ajuda, e às vezes também há famílias que chegam e que dizem, olha, se calhar não noto que se passa aqui nada, ou até há uma certa desvalorização do que se possa passar, mas já que a professora mandou, ou já que me sugeriram... que a professora mandou, vamos lá. já que me sugeriram, eu estou cá. E muitas das vezes, sobretudo neste tipo de problemáticas, tem que haver uma grande envolvência da família. Portanto, se eu tenho pais que me chegam e não estão conscientes do que é que se está a passar, um dos nossos primeiros trabalhos é precisamente ir recolher um bocadinho de informação sobre o que é que está para trás, não é? Ir conhecer aquela criança, perceber a história do desenvolvimento, como é que são as práticas educativas lá em casa, como é que se comunica com esta criança, como é que é o diálogo, como é que são as regras lá em casa da família, esta criança é vista, é ouvida, existe ali dentro, há tempo para brincar com ela, há tempo para estar, mas quando eu digo estar, é estar mesmo, é estar o corpo e a alma, não é só estar aqui de corpo presente. Eu tenho tempo para isto. Muitas das vezes, quando nós fazemos este retroceder todo com os pais, não é? Quando nós vamos procurar um bocadinho os fatores que possam estar a contribuir para aquele comportamento acontecer, isso é um momento também de reflexão com as famílias. E às vezes, mesmo que pudesse não haver essa consciência imediata, às vezes há uma reflexão de que, ok, se calhar então há alguma coisa que nós possamos fazer. Eu não digo que aconteça sempre, e há uma situação às vezes muito comum na terapia, que é uma mãe acha, por exemplo, que o filho precisa de terapia e valoriza imenso a saúde mental, e, por exemplo, o pai acha que é uma fantochada, e isto é completamente assim, porque é o termo que usa, uma fantochada, não faz sentido, isto é só birras. Então há muito estigma isto também, é birra, né? isto é manha, é porque é fraco, é porque... Há aqui muita coisa que eu gosto muito de trazer os pais para a consulta. Claro. Venham os dois, mesmo aquele pai que não vê sentido nisto, porque não tem que ver. Atenção, nós não somos todos iguais.
E realmente, se para aquele pai não faz sentido, eu vou ter que respeitar isso, mas às vezes temos que sensibilizar no sentido em que era tão importante a sua envolvência, era tão importante conversarmos sobre o que está a acontecer. Sim, sim. Aí se vê mesmo como falaste há pouco, a questão da comunicação, do diálogo, da presença. E os vínculos ali na família estão firmes, Claro. estão ali realmente fundamentados. E até porque, se eu sentir da parte de algum dos meus pais que aquilo que eu expresso através do meu corpo e do meu comportamento, porque o comportamento é comunicação, e os comportamentos às vezes, que a gente vê muito na escola, uma criança mal comportada, tem tanta raiva, bate nos outros, etc, etc, alguma coisa emocionalmente não está bem com aquela criança, certo? Acho que isto faz sentido. Portanto, é muito fácil olhar para o comportamento e querer resolver o comportamento em si, mas nós não conseguimos resolver aquele comportamento se não percebermos o que é que está a causar aquilo, não o que é só que o sintoma, está por detrás. Ora, se eu no seio da minha família sinto que tenho alguém que descredibiliza os meus problemas, que não me ouve, que não valida as minhas emoções, eu estou assim, mas isto parece uma fantochada. Que vontade é que eu também vou ter para falar com o meu pai ou com a minha mãe, né, sobre algo que não está bem comigo? Muitas vezes não falo. E olha, eu continuo nesta minha vida e nestes meus comportamentos. Porque se eu não conecto ao meu filho antes de ir falar sobre um determinado comportamento, se não houver esta conexão, não se faz nenhum trabalho. Às vezes há muito castigo automático. Olha, estás de castigo, olha, passou-se isto, não gostei. E não se comunica, não se dá voz, não é? Estamos automaticamente a punir e não conectamos emocionalmente, não demos espaço. Às vezes não sabem nem por que está sendo punido. Exato, Assim, também exato. pode acontecer. Porque depois não se lembram, ou porque depois acham que é injusto, ou acham que é sempre assim, e realmente há aqui um trabalho a fazer. E nesse sentido também é importante tratar a criança como criança e não como adulto, até de perceber, não, assim, parece, né, óbvio, mas muitas vezes os pais esperam atitudes, e podem esperar respostas de uma criança que ainda não tem o seu desenvolvimento físico, psicológico totalmente amadurecido, não tem, né? Exatamente, mas isso é mesmo verdade, que é eu olhar para a criança como uma criança e não como um mini adulto, porque elas não são adultos em miniatura, e isto é muito importante respeitar o ritmo natural de desenvolvimento de uma criança, ter calma, ter paciência, porque uma criança que cresce demasiado depressa, eu sinto que tem a recair sobre ela mesma um conjunto de exigências e de responsabilidades a que ela não é capaz de dar uma resposta eficaz. Porque, como estava a dizer, em termos de maturidade, não há maturidade nem na primeira infância, na primeira, e mesmo que não seja na primeira infância, às vezes ali no primeiro ciclo, não há maturidade, nem cognitiva e nem emocional, para se processar muitas coisas que estão a acontecer nestas idades. E, portanto, eu tenho que ter sensibilidade para com isto, até pelo impacto que isto pode ter no desenvolvimento psicológico de uma criança. Ou seja, há crianças que, efetivamente, nós notamos uma maturidade crescente em determinados domínios, parece muito crescidas, e nós, sentindo-as muito crescidas, acabamos por lhes dar, às vezes, mais responsabilidades, ou dizer, eu sei que tu consegues fazer sempre muito bem, tu tens capacidades sempre de fazer melhor, ou exige ali outro tipo de comportamentos, tu sabes como é que se porta bem, tu sabes que não se deve falar, tu sabes que não devemos, estamos aqui à mesa, não se deve... E às vezes parece que queremos tudo tão perfeito que nos esquecemos que, apesar de parecer às vezes muito madura, não deixou de ser uma criança. E, portanto, não deixou de ter os desafios que as crianças têm, não é? E as necessidades que têm. E se eu não perceber isto, em termos de desenvolvimento psicológico, obviamente que há consequências. E é justamente na primeira infância, até a senhora poderia explicar assim, como é classificada a primeira infância, até que idade, e se é nessa primeira infância uma fase importantíssima para sedimentar essa autoestima da criança. Sim, a primeira infância eu acho que é a fase do desenvolvimento em que mais se adquirem as fases do crescimento e do desenvolvimento saudável e equilibrado de uma criança. Só para nós termos noção, nestes primeiros anos de vida da criança,
o cérebro dela está a desenvolver-se a uma velocidade estonteante. Existem mais a acontecer, isto é uma curiosidade, mais de 1 milhão de novas ligações neuronais a cada segundo. Nossa. Portanto, é uma janela de oportunidades como não vai haver em mais nenhuma outra fase da vida da criança. Então, enquanto adultos, realmente temos que saber tirar partido desta primeira infância para proporcionar às crianças muitas experiências de exploração, de dar-lhe muitos estímulos, permitir que ela teste, que ela explore, que ela erre. Na fase, elas não param quietas. Não param, mas esse não parar é precisamente o explorar o mundo ao redor delas, o querer testar, querer aprender, mesmo até o testar limites. Deixa-me cá ver como é que os outros reagem, porque isto também é ela a aprender sobre o mundo e sobre os outros. E então, realmente, esta primeira infância dá-nos aqui oportunidades únicas e é muito valiosa neste processo de crescimento. E na primeira infância, segunda adolescência, como então expandir a criatividade, o senso crítico, valorizar as percepções das crianças? Eu acho que a melhor forma de eu valorizar a percepção de uma criança é mostrar a esta minha criança que eu valorizo aquilo, eu valorizo a forma como ela vê o mundo, eu valorizo as opiniões dela, eu vejo-a. E, portanto, eu dou-lhe esta importância. Nesta questão da criatividade, não foi que disse? Eu acho que nós podemos proporcionar à criança experiências que lhe permitam treinar a sua imaginação, a sua curiosidade, a sua flexibilidade, porque todas estas características estão muito ligadas à criatividade. Como disse, então, se nós lhe proporcionarmos experiências e o brincar é das melhores atividades. Nós, às vezes, subvalorizamos tanto o brincar e tem tanto potencial para o desenvolvimento da criança a nível cognitivo, motor, físico, emocional, social. Sobretudo fora de jogos eletrônicos. Sim, o brincar na relação, sim, porque não hoje em dia, né, muitos pais assim, colocam o telemóvel para poder distrair, fazer, né? Isso não é Isso já não é o brincar, é o muito... ele entretém-se assim. Mas de se associar que brincadeira é esse entretenimento com jogos eletrônicos, com o telemóvel. Brincar é o brincar mesmo, o estar no chão, e é um tempo de brincar que nós dizemos que deve ser o tempo em que a criança comanda. Porque nós já passamos a vida aos adultos a comandar tantas e tantas coisas e há tantas regras que somos nós que definimos no dia-a-dia deles, que é muito importante que este tempo de brincadeira seja mesmo liderado pela criança, que é, filho, este é o tempo para ti. O que é que tu queres fazer, não é? E eu vou na onda. As crianças criam histórias. Exatamente. E eu até estou ali como o que é que tu queres que eu faça agora, não é? E eu vou ao teu ritmo. E este é o tempo para ela. Porque cria-se ligação, estreitam-se vínculos, não é? Eu mostro ao meu filho, eu dedico-lhe tempo de qualidade. No brincar eu posso ensinar uma série de competências sociais. Eu posso ensinar o meu filho a esperar, a saber perder, a partilhar, posso-lhe ensinar cores, números, não é? Há tanta coisa que às vezes a gente quer ensinar no dia-a-dia e que podemos, através de brincadeiras, porque a gente vai falando, não é? Na brincadeira, podemos estimular tantas coisas. Então, acho que a mensagem que fica do nosso programa de hoje é o reforço dos vínculos familiares, o diálogo, a comunicação, o amor, sobretudo, porque assim teremos crianças com a sua autoestima e a sua educação emocional bem equilibrada. Olha, já passou muito rápido, quero agradecer muito a doutora Verônica Pereira, volte sempre. Obrigada foi um gosto, pelo acolhimento, foi um gosto também. Foi um gosto recebê-lo e também foi um gosto estar com vocês, com quem está lá em casa nessa manhã viva. Então, continue a acompanhar a nossa programação. Depois também o nosso programa estará no canal da Canção Nova Portugal no YouTube e sempre o nosso muito obrigada aos benfeitores que permitem estarmos aqui para debatermos, refletirmos sobre temas sempre tão importantes para as nossas vidas e para as nossas famílias. Então, até um próximo programa Manhã Viva. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo
o primeiro a saber todas as novidades.